Olha, nós temos conversado sobre isso. Aliás, hoje viemos conversando na estrada, nós falamos a respeito. Falamos da nova modelagem e rendemos uma homenagem ao Schiavinato. Deputado federal Schiavinato, falamos dele, ele, deputado federal, governista, ele enfrentou o governo contra aquele modelo que eles queriam implantar na época. Foi graças a ele e a luta dele que a bancada estadual também, participando, conseguimos avançar num pedágio que veio a ser de uma forma decente, né? E o que se perdeu no Paraná foi no tempo de um marco regulatório. O marco regulatório veio depois da contratação das empresas para o pedágio no Paraná. Se você fazer o marco regulatório depois, para quem então? Né? Então depois se fez o marco regulatório. E agora está se preparando tudo para que venha acontecer. Infelizmente nós não temos. Tá aí, nós estamos vendo as estradas com dificuldade, muita hoje, né? Especialmente para o Porto de Paranaguá. E isso faz com que há um prejuízo enorme para a economia do agronegócio. Então é importante que tenhamos aí esta modelagem nova, adequada à realidade, de um custo que seja sustentável pela própria economia. E não seja extrapolar a economia e prejudicar o setor. Na sua opinião, deputado? Hoje, em termos, não vamos colocar só a região de tudo, né? O pedágio no Paraná, ele realmente passou a ser um problema. Eu, como qualquer cidadão, mesmo que seja produtor, que tem que usar as malhas viárias, prefiro andar numa pista com condições e pagar. Mas os valores que são contra aquilo que a gente almeja para a economia. E a gente percebe, Eliseu, que a grande parcela dos paranaenses são a favor. A grande parcela é a favor do pedágio. Discussão, não é discussão. O problema é o valor que era praticado aqui no Paraná. O pedágio mais caro do Brasil. Ninguém é contra. Os serviços eram bem prestados, serviço de guincho, mecânico, serviço de saúde, com ambulâncias, a conservação era boa. O problema era o valor do pedágio. E muito se falou em pedágio nesse período todo que existia aqui no Paraná. E os paranaenses foram enganados. Se você pegar as minhas falas, reiteradas vezes eu disse, durante a campanha de 2010, eu falei, se eu for eleito governador, vou tratar esse assunto com o respeito e a responsabilidade que ele merece. Porque os paranaenses têm sido enganados, porque é um tema recorrente em toda eleição, e muitos candidatos, o pedágio baixa ou acaba se eu for eleito. Quem não se lembra dessa frase? Nem uma coisa nem outra. Governadores que baixaram a tarifa do pedágio durante a eleição ou reeleição, e depois passou a eleição, retomaram a tarifa que era antes. Só que daí surgindo as demandas por indenização, lucro cessante, os prejuízos que as concessionárias tiveram, ações bilionárias. E eu falei na campanha, se eu for eleito, vou tratar com a transparência e a responsabilidade que esse tema merece. Nos 8 anos que me antecederam, Eliseu, você tem ideia quantos quilômetros nesse anel de integração que compõe as rodovias pedagiadas do Paraná foram duplicados? Quantos quilômetros? Não. 0. Pior do que isso. Estava no contrato a duplicação da BR-277 aqui para o oeste. Foi retirado do contrato para evitar um aumento da tarifa durante o período eleitoral. Foi retirado, 0. E eu assumi o compromisso. Eu lembro que das falas de tratar com transparência e cobrar das concessionárias que retomassem as obras de duplicação. E foi feito. Mas um compromisso que, de maneira muito objetiva, eu coloquei como prioridade duplicação Medianeira-Matelândia aqui. Era o ponto de maior ocorrência de acidentes com vítimas fatais. Vou lembrar um acidente que comoveu o Brasil inteiro. Crianças indo para Foz do Iguaçu numa van, onde participariam de um campeonato de artes marciais. Isso rendeu a mídia nacional. Um acidente gravíssimo, todos perderam as vidas. E eu assumi o compromisso, cobrei das concessionárias, consegui inaugurar ainda essa duplicação no primeiro mandato meu. Então,